A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, abençoe, Pai, mais esse estudo. Senhor, que a tua palavra seja ensinamento aos nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas. Ontem a gente terminou com a morte de Asa e hoje é o reinado de Josafá no capítulo 17. Aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo e pode ver os vídeos anteriores aí que tem desde o primeiro Gênesis. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e edificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano de seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael, a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Também foram com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e visitaram a todas as cidades de Judá, ensinando o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá e homens de guerras e valentes em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram chefes dos milhares o chefe Adna, com 300.000 homens valentes, e depois dele o chefe Joanã, com 280.000, depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor com 200.000 homens valentes, e de Benjamim Eliada, homem valente, com 200.000 armados de arco e de escudo, e depois dele Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Aqui vê que maravilha, né? Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor desde o começo e ainda fez mais do que o seu próprio pai, né? Ele tirou os altos e os bosques. Então, enquanto ele andava no caminho do Senhor, inclusive ele fez mais ainda, porque ele passou por toda a Judá, por toda a tribo de Judá, todas as cidades pertencentes à tribo de Judá. Ele enviou sacerdotes, né? Enviou pessoas especializadas nas lições, no livro de Moisés, os ensinamentos do Senhor, para aprenderem como servir ao Senhor. E com isso trouxe muitas bênçãos, não só para si, como para todo o teu reino, até todo o povo de Judá. Então todos foram agraciados com a presença de Deus ali, né? Aliança com Acabe. No capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes:
Iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Aqui para você ver as coisas, né? Micaías, que era o profeta, ele era odiado pelo rei. Mas ele era odiado por quê? Porque ele servia ao Senhor, ele falava somente o que o Senhor dizia a ele, né? Ele simplesmente transmitia a palavra do Senhor. E a gente é assim, a gente que é filho de Deus, a gente que é servo de Deus, muitas vezes somos odiados pelo mundo. Aliás, muitas vezes não, normalmente somos odiados pelo mundo, porque a verdade liberta e a verdade também dói. Então, eles sentem essa dor quando a gente fala a verdade. A gente só tem que proferir, mas lembrando também que a gente só tem que proferir o que realmente vem de Deus. Nunca fale coisas no momento de nervosismo, no momento que você tá exaltado, porque nesses momentos a gente não pensa direito e acaba falando coisas que não deve, e depois fica com aquela agonia, arrependido de ter dito. Agora, a palavra dita não volta atrás, então depois que falou não tem jeito. Então cuidado com suas palavras, siga sempre a palavra do Senhor. Tudo que você for falar, se estiver com dúvida, pensa antes do silêncio do que falar o que não deve. Procura meditar na presença do Senhor para dar então seguir com o seu raciocínio. Aí no versículo 9, e o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas roupas reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, eles serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o seu exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas e falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos,
Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Então o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor e o ajudou. E Deus o desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, ferindo o rei de Israel entre as juntas da couraça. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, morrendo na hora do pôr do sol. Aqui para você ver, né? Josafá, o rei de Israel, aliás, Josafá, o rei de Judá, ele seguia os caminhos do Senhor e estava sendo abençoado sempre. Mas ao invés dele procurar, ele seguir o mandado do Senhor que veio por Micaías, né? Ele devia ter escutado a Micaías, mas não, ele realmente foi com Acabe, ele foi com Acabe na guerra, né? Inclusive Acabe foi esperto, falou: não, você continua vestido de rei, mas eu vou colocar uma roupa simples, uma roupa de soldado, já no pensamento dele, porque vão vir atrás do rei. Então vão pegar quem? Como que é o nome dele? Josafá. Vão pegar a Josafá e não a mim. Mas Deus é tão justo, que na hora que tudo iria acontecer, Josafá se voltou para Deus, né? Ele percebeu o caminho que ele trilhou, que era um mau caminho, ele se voltou para Deus e pediu a ajuda do Senhor. O Senhor o ajudou, desviando aqueles homens dele, abrindo os olhos daqueles homens de que aquele não era o rei de Israel, e sim o rei de Judá. Então um flecheiro atirou a ermo, ou seja, atirou para qualquer lugar. Ele não atirou para acertar em alguém específico, e acertou justamente em Acabe, o rei de Israel. Então, quando a palavra de Deus é dita, ela com certeza ela será cumprida. Então isso nos faz pensar em que as suas promessas, né, as promessas do Senhor, elas se cumprirão, todas elas sem exceção. Deus prometeu, Deus cumpre. Ele é Deus, é de palavra, é onipotente, onisciente, onipresente. Então todas as palavras dele são concretizadas, né? Aí aqui o profeta Jeú repreende Josafá no capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e visitou o povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, fazendo com que tomasse ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu os juízes na terra e todas as cidades fortificadas de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de subornos. Então veja bem, né? Não adianta você querer entrar em acordo com Deus, fazer uma pechincha aí, porque Deus não é Deus de suborno. Ah, não, eu vou fazer tal coisa porque Deus vai me abençoar em tal coisa. Não é assim que funciona. Deus te abençoa enquanto você está nos caminhos dele, enquanto você está seguindo os mandamentos dele. Ele não te abençoa porque você prometeu fazer algo para ele. Até mesmo porque Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Ele faz as coisas para mim porque ele me ama. Ele me amou desde o primeiro momento.
Eu não mereço isso, eu sou um verme perto de toda a benevolência, de toda a misericórdia do Senhor, mas Ele me ama mesmo assim, com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados. Então eu não tenho que barganhar com Deus, eu simplesmente tenho que seguir os seus mandamentos, seguir as suas palavras, e por amor dele mesmo é que Ele me abençoa, é que Ele vai abençoar você, contanto que você siga os caminhos dele. Então, no versículo 8, e também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. Então voltaram a Jerusalém e deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor com fidelidade e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor e não venham grande ira sobre vós, nem sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. E esforçai-vos, pois, e fazei-o. O Senhor será com os bons. Aqui ele está dizendo, né, para julgar o povo, mas julgar o povo baseado nos mandamentos do Senhor, né? Nunca julgue alguém com o seu próprio coração. Aliás, quem somos nós para julgar? Aqui foram destinadas pessoas para julgar, mas para julgar acontecimentos, né? Como, por exemplo, mortes, brigas, contendas. Então é para julgar causas mesmo, né? E muitas vezes a gente só em olhar uma pessoa a gente acaba julgando. E aqui Deus está dizendo que Ele não faz acepção de pessoas. Inclusive aqui o ensinamento aos próprios juízes é que eles julguem os acontecimentos baseado na palavra do Senhor. Então, para eles julgarem alguém, tem toda uma história por trás, tem que ver os dois lados, tem que ver as provas que tem para cada um, não é simplesmente chegar, eu não gostei, não, eu acho que essa pessoa é meio assim, é meio assado. Não, quem julga realmente é Deus, que julga a pessoa. Agora, o acontecimento, a gente tem a liderança, a gente tem as autoridades para isso, para que eles julguem os acontecimentos, né? E aqui Deus fala não fazer acepção de pessoas e seguir sempre a palavra dele, né? Deus é maravilhoso e ele sempre abençoando quem segue os seus caminhos. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tua palavra, obrigada por tua mensagem, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Concretize os seus sonhos, Pai, lógico que se for realmente de sua vontade, Pai. Concretize, Pai, coloque a tua unção no caminho dessa pessoa, Senhor, que cai por terra toda amarração demoníaca, toda seta maligna direcionada a ela, Pai. Toque em sua família, toque em seus amigos, toque nos seus sentimentos, em seu coração, toque em seu espírito, toque em sua vida financeira, Pai. Em todos os âmbitos da vida dessa pessoa, Senhor, derrama a tua unção e prospere a tua palavra, Pai. Eu peço a ti por minha família, pelos meus amigos, Pai, derrama a tua unção sobre cada um deles. Peço pelos seus filhos, Pai, que eles sejam protegidos, que eles sejam guiados, Senhor. Nós precisamos de ti, não somos nada sem ti, Pai. Precisamos de tua direção, precisamos de tua força, Pai, pois somos fracos, somos pó. A nossa força está em ti, sem ti não somos nada, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um, que o mundo possa se arrepender de seus maus caminhos, Senhor, se voltar para ti, Pai. Eu peço que abençoe a nossa liderança, Senhor, abençoe os seus pastores, Pai, que dirigem as suas ovelhas, Pai. Eu peço que abençoe os políticos que estão, essas autoridades que estão à frente, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Que o demônio da corrupção que caia por terra o demônio da ambição, Senhor, e que eles pensem realmente no bem-estar do povo, Pai. Eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.